Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo de Levítico capítulo 1. Mas antes disso, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração abençoando você e a sua família. Então, vamos lá! Olá! Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo de Levítico capítulo 1. Então, na nossa última aula, nós vimos a importância de Deus vir até o encontro do seu povo na tenda da congregação. Nós vimos a lei do holocausto. E a lei do holocausto, ela abre o sistema de leis cerimoniais do livro de Levítico. Então nós vimos que desde o início, Deus sempre se interessou em estar junto do seu povo. Na primeira revelação, quando Deus tirou o povo do Egito, nós vimos Deus se manifestando lá no alto do Monte Sinai. Mas agora nós vemos Deus vindo ao encontro do seu povo na tenda da congregação. O Espírito Santo, o Deus vivo, ele vem para dentro do arraial, ele vem para dentro do tabernáculo, lugar de intimidade, e se esconde além do véu, e vem se encontrar com Moisés e com os sacerdotes de cima do propiciatório, ou seja, da tampa da arca. Então Deus, ele vem para habitar no meio do seu povo. Deus vem para habitar no meio do seu povo no tabernáculo. Ele entra e se esconde por trás do véu. O véu, um símbolo, uma figura da carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós só podemos ter acesso a Deus através da mediação do nosso Senhor Jesus. Deus é justo e Deus exige que o pecado seja castigado. Só que entre nós e Deus está a pessoa de Jesus. Jesus suportou a ira do Pai por causa dos nossos pecados. O pecado que nós deveríamos pagar, que nós deveríamos ser mortos por Ele, porque o salário do pecado é a morte, foi pago por Jesus. Deus satisfez a sua justiça divina em Jesus. Jesus suportou a ira do pecado, a ira que Deus tinha em relação ao pecado. Então, Jesus pagou o preço para a nossa salvação. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos livre acesso até Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só podemos ter acesso a Deus através de Jesus. E quando Jesus ele morreu ali na cruz, após suportar toda a ira do Pai em relação ao pecado, a Bíblia fala no momento que ele morreu, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. O véu que simbolizava a carne de Jesus foi rasgado ali. Hoje não existe mais nenhum obstáculo, nenhuma barreira para chegarmos até Deus. Nós podemos, através de Jesus, termos livre acesso à presença do Pai. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós vemos aqui Deus vindo ao encontro do seu povo, se revelando em Levítico capítulo 1. Então, que nós vemos Deus trazendo as orientações a respeito da lei do holocausto e das demais leis cerimoniais através da tenda da congregação. Louvado seja o nome de Jesus.
Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Então o Senhor veio ao encontro de Moisés, o Senhor veio ao encontro do seu povo, ali na tenda da congregação, num lugar de intimidade. E aqui nós vemos o primeiro sacrifício exigido por Deus, que era o holocausto. Olha o que diz o verso 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então, o holocausto era um sacrifício que permitia que o israelita fosse aceito perante o Senhor. Então, o israelita trazia um animal, deveria ser um animal macho, sem defeito, representando a pessoa de Jesus, que um dia viria. Aquele homem colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, dizendo que aquele animal o representava. Era como se aquele israelita estivesse dizendo para o sacerdote e dizendo para Deus: esse animal me representa. E aí esse animal ele era apresentado diante de Deus. O próprio israelita o sacrificava, o próprio israelita o imolava. Não era o sacerdote que imolava o animal, era o próprio israelita. E aí o israelita, aquele homem, ele abria, ele esfolava o animal e apresentava tudo isso diante do altar do holocausto. Olha o verso 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele, para a sua expiação. Então nós só podemos ser aceitos por Deus através do derramamento do sangue de uma vítima inocente. Da mesma forma, nós só podemos ser aceitos diante de Deus através do sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar. Então era o israelita que imolava o novilho, era o israelita que realizava o sacrifício. E depois, verso 6, então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. Aleluia, louvado seja Deus. Então o israelita, ele participava do ritual, ele participava daquele sacrifício. Não eram apenas os sacerdotes que realizavam esse sacrifício. O israelita também, o ofertante, também participava de uma forma ativa desse momento. Louvado seja o nome de Jesus. Nós também participamos da nossa salvação. Embora a salvação seja algo exclusivo de Cristo, nós pela fé também participamos da obra da redenção. Louvado seja o nome de Jesus. Deus exige que nós tenhamos fé no seu Filho, no sacrifício do seu Filho, e nos arrependamos dos seus pecados. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. E no holocausto, todo animal era queimado. Todo animal. Apenas a pele, apenas o couro do animal não era queimado. Ele era dado ao sacerdote. Mas todo o restante do animal era totalmente queimado diante do Senhor. E agora eu quero, nessa aula de hoje, destacar os versos 7 ao 13, inicialmente. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto trará macho sem defeito. E o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho.
e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar, no holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Todo animal era queimado na presença de Deus, tanto o novilho como o carneiro, os cabritos, eram totalmente queimados ao Senhor, oferecidos totalmente ao Senhor. Apenas o couro do animal que não era queimado era dado aos sacerdotes, fazia parte da renda do sacerdote. Então, esse holocausto, esse animal que era queimado, gerava uma nuvem de fumaça que subia até os céus. E a Bíblia diz que subia um aroma agradável ao Senhor, dizendo que aquele animal, aquele sacrifício foi aceito pelo Senhor. Ou seja, Deus estava aceitando o sacrifício do ofertante. Deus estava aceitando aquele homem, aquele israelita diante de si, diante dele. Ou seja, Deus nos aceita somente por causa do sacrifício de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então, o ato de acender um novo fogo para cada sacrifício, indica uma etapa muito antiga nas peregrinações no deserto como origem desse estatuto. O fogo ele devia ser suficientemente quente para queimar completamente a oferta. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o processo seria ajudado pela presença de tecidos gordurosos colocados em ordem em cima dos pedaços e da cabeça, alimentando as chamas à medida que se derretiam. Então, a gordura do animal também era colocada de uma forma especial, de tal forma que o animal pudesse ser totalmente queimado. O fogo deveria estar totalmente quente, muito forte. Então, para que todo animal fosse queimado, louvado seja o nome de Jesus. Também na cruz o Senhor Jesus ofereceu toda a sua vida diante do Senhor. Toda a sua vida foi provada, foi queimada diante do fogo de Deus, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. As entranhas e as pernas eram lavadas com água para limpá-las dos excrementos. Olha o verso 13: porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água. Louvado seja o nome de Jesus. A cabeça é mencionada separadamente, porque teria sido separada do corpo no processo de esfolamento. Todo aquele animal, todo o corpo do animal deveria ser queimado diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus entregou toda a sua vida ao Pai, toda a sua vida, desde o nascimento, desde a concepção, o seu nascimento, toda a sua vida, todo o seu ser foi uma oferta viva diante de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra e toda glória sejam dados ao nome de Jesus. Jesus ofereceu toda a sua vida, Jesus ofereceu todo o seu ser ali na cruz, aqui na terra, a sua obediência ao Pai. Jesus sempre dizia: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Se meu Pai trabalha até agora, eu também trabalharei. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, os versos 14 até o 17 nos ensinam algo bastante interessante. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo,
é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então aqui nós vemos o sacrifício específico das aves. Então, se o ofertante não tinha condições, não tivesse condições de oferecer um novilho, ou um cabrito, um carneiro ao Senhor, então ele ofereceria aves, ofereceria rolas ou pombinhos. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a respeito, o que tem para nos ensinar agora. Observe que nesse caso, do sacrifício de aves, o sacerdote realizava todo o sacrifício. O israelita ajudava, participava de forma ativa nos outros sacrifícios, nos outros tipos de holocausto, de novilhos, de carneiros, de cabritos. Mas no caso das aves, por ser algo mais simples, o sacerdote efetuava o sacrifício sozinho. Louvado seja o nome de Jesus. Então, haveria pessoas em Israel que não poderiam dar o luxo de sacrificar um animal de primeira, mesmo se as possuíssem. Então, tinham muitos israelitas pobres que não tinham condições de oferecer um novilho, um animal mais caro. Mesmo se eles tivessem um animal mais caro, eles não tinham condições. Aí, para tais pessoas pobres, a lei permitia que fossem ofertadas as aves. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui nós lembramos de Jesus. Quando Jesus era criança, os seus pais eram muito pobres. Então o sacrifício que eles ofereceram a Deus foi um par de rolas e pombinhos. Então Jesus nesse mundo foi pobre. E os seus pais ofereceram um sacrifício pobre diante do Senhor, mas um sacrifício de todo o coração. O Senhor está preocupado com o nosso coração. O holocausto representava Jesus oferecendo todo o seu ser ao Senhor. E também nos aponta para a nossa devoção a Deus. Nós como igreja, nós como filhos de Deus, devemos ofertar todo o nosso ser ao Senhor. Deus não estava interessado com o sangue de carneiros. Deus não estava interessado com os animais, se eram novilhos, se eram aves. Deus estava interessado com o coração, Deus estava interessado no coração do ofertante. Provérbios 23, 26 fala: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus quer que nós ofertemos a Ele todo o nosso coração, todo o nosso ser, toda a nossa alma, toda a nossa vida. Deus quer o nosso coração. E da mesma forma, Deus queria o coração do ofertante. Aquele cerimonialismo apenas apontava para algo interno. Então, embora o sacrifício fosse algo visível, fosse algo externo, ele não teria valor algum se ele não refletisse uma realidade interna. Se o israelita não tivesse fé, aquele sacrifício não valeria nada aos olhos de Deus. Se aquele sacrifício não fosse acompanhado por um arrependimento, por uma mudança de vida, aquele sacrifício seria inútil aos olhos de Deus. O Salmo de número 50 fala isso, que Deus não bebe sangue de touros, sangue de cabritos. Deus não estava interessado nisso. Deus queria era o coração do ofertante. Deus quer o meu coração. Aquela cerimônia externa apenas teria valor aos olhos de Deus se ela refletisse aquilo que estava no coração do ofertante. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O rei Saul, certa vez, ofereceu um sacrifício a Deus e Deus o rejeitou, porque era um sacrifício sem fé, um sacrifício externo, não refletia o coração dele. Ou seja, Saul não era obediente a Deus. Por isso que o profeta Samuel disse para ele que Deus estava interessado na obediência, no coração humilde e não em sacrifícios. O profeta Samuel disse que a desobediência aos olhos de Deus é como o pecado da feitiçaria.
Então Deus, ele queria um coração honesto, um coração humilde, um coração quebrantado. Eu não cesso de repetir o Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus quer o meu coração, Deus quer o seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Então, para aquele israelita pobre que não tinha condições de oferecer um novilho ou um animal mais caro, ele deveria oferecer pombinhos ou rolas. Louvado seja Deus. A rola é uma das aves mais comumente mencionadas na Bíblia. As tradições antigas, elas sustentavam que a rola não tinha bilis e, como resultado, era considerada limpa, mansa e inofensiva. A rola era um animal inofensivo, um animal manso, um símbolo de Jesus. Jesus aqui na terra, ele não abriu a boca, ele obedeceu a Deus humildemente. Quando ele estava sendo ali julgado injustamente por Caifás, pelos sacerdotes, por Pilatos, ele não abriu a boca. Ele foi humilde, ele foi um manso, foi um homem manso, um homem quebrantado, um homem que confiava no Senhor, que dependia exclusivamente de Deus, mesmo sendo filho do próprio Deus, mesmo sendo o próprio Deus, mesmo sendo igual a Deus. Ele aqui na terra, ele se esvaziou, ele não agiu como Deus, mas ele agiu como um homem humilde, totalmente dependente do Pai. E da mesma forma, nós precisamos agir aqui na terra com humildade, com quebrantamento. Então, embora às vezes, o que é interessante em relação à rola, é que embora às vezes ela fosse atacada por aves agressivas, a rola nunca retaliava e por essa razão ficou sendo um símbolo das virtudes cristãs. Então, mesmo sendo atacada por outras aves agressivas, por aves de rapina, a rola não retaliava, a rola não atacava as demais aves. Então, ela era um animal inofensivo. Jesus, em Mateus capítulo 10, ele empregou a pomba como exemplo de inocência. Louvado seja o nome de Jesus. A pomba é um tipo de Jesus, é um animal que representava Jesus, porque Jesus, ele era inocente, Jesus era manso, Jesus, ele era humilde de espírito. Louvado seja o nome de Jesus. O sacerdote realizava a maior parte do ritual que envolvia o sacrifício de uma ave. Praticamente ele fazia o trabalho sozinho. A cabeça era destroncada e o sangue era escorrido pelo lado do altar. Depois disso, o ofertante removia as penas e o papo da ave e os colocava num montão de cinzas ao leste do altar. Então o papo não era totalmente queimado. Ele não era queimado, era jogado para um lugar fora. Olha o que diz o verso 16: tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Aleluia, louvado seja Deus. Então, talvez a razão para se desfazer das entranhas dessa maneira, ao invés de queimá-las no altar de bronze, era porque o conteúdo do estômago, sendo adquirido indiscriminadamente, não seria tão aceitável a Deus quanto o alimento fornecido ao gado através do esforço humano. Então, se for assim, o fator de custo ainda ficava aparente, mesmo nos casos de pobreza. Então, o passarinho, a rola, a pombinha, então, como eles comiam coisas que eles achavam na natureza, no campo, não era muitas vezes algo dado pelo próprio ofertante. Então, provavelmente por causa disso, o papo e as entranhas eram retiradas, não eram queimadas no altar do holocausto. Ou seja, Deus só aceita aquilo que tem um custo para nós.
Davi, ele diz: eu não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Então, embora a nossa salvação seja pela graça, ela não foi de graça. Ela custou o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E da mesma forma, a vida cristã não é uma vida de graça, não é uma vida sem custo. É necessário termos a fé, é necessário nós lutarmos contra as tentações, nos arrependermos dos nossos pecados. Eu vejo muitas pessoas dizendo que basta ter fé em Jesus e somos salvos. Então não precisa de santificação nem de nada. A santificação ela vai ser importante para a pessoa receber uma recompensa no céu, no caso, os galardões. Mas isso não é verdade, porque a nossa santificação ela faz parte da nossa salvação. Então fé não é apenas um mero assentimento intelectual, não é apenas você crer que Jesus morreu na cruz de uma forma intelectual. É necessário você entregar a sua vida. A fé é uma fé viva, uma fé que significa, que implica uma renúncia da sua vida, que implica uma mudança de vida, uma entrega total ao senhorio de Jesus. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não obedeço a Deus? Jesus mesmo disse: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus disse que nós provamos o nosso amor por Ele através das nossas obras, através da nossa obediência. Não tem sentido eu dizer que eu creio em Deus, que eu amo a Deus, se eu não guardo os mandamentos de Jesus. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, eu não posso dizer que eu amo a Deus de verdade se as minhas obras elas são contrárias à vontade de Deus. É necessário que nós pratiquemos as obras de justiça, não para sermos salvos, mas como comprovação da nossa salvação. A ave não era cortada em pedaços, conforme era o caso do animal sacrificial, mas sim era segura pelas asas, enquanto seu corpo era rasgado delas. Olha o verso 17: rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo, é o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No Calvário, ali na cruz, o corpo de Jesus foi quebrado no sacrifício. O seu sangue foi derramado pelo pecado humano. Jesus foi rasgado ali na cruz para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Então essa oferta nunca poderá ser repetida. E agora o sacrifício mais desejável que qualquer pessoa, rica ou pobre, pode fazer a Deus é uma vida consagrada. Jesus ele não vai dar a sua vida de novo por cada um de nós. Jesus morreu uma única vez pelos pecados do seu povo. Mas Deus exige de nós que nós consagremos a Ele a nossa vida, o nosso coração. Nós não precisamos oferecer sacrifícios de animais a Deus, nem de aves, nem de pombos, nem de novilhos, de carneiros, nem de touros. Deus quer o nosso coração. O único sacrifício que Deus exige de nós é o sacrifício de louvor. Hebreus 13:15 diz que devemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor, sacrifícios de gratidão, uma vida santificada, uma vida de obediência, uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Deus quer o meu e o seu coração. Deus quer que nós consagremos todo o nosso ser a Ele. E essa é a ideia do holocausto, a essência do holocausto, um sacrifício totalmente queimado, oferecido a Deus. Jesus aqui na terra ofereceu toda a sua vida a Deus, todos os pensamentos de Jesus, todos os atos de Jesus, tudo na vida de Jesus estava devotado ao Pai, era devotado ao Pai. E da mesma forma, toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso coração precisa estar totalmente dedicado ao Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando a mim e a você poderosamente com esse estudo, que possamos estar dedicando a nossa vida completamente ao Senhor, que o nosso coração possa ser totalmente
entregue ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no nosso próximo estudo, nós estaremos estudando mais detalhadamente Jesus como o nosso holocausto, a vida de Jesus, a vida totalmente consagrada ao Senhor. Amém? E agora eu quero orar com você e com a sua família, abençoando seus projetos, abençoando seus amigos. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Só o Senhor é santo, só o Senhor é gracioso, só o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, Pai. Ó Deus, Deus Santo, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Nós somos pecadores, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, perdoe os nossos pecados. A Tua palavra garante, ó Deus, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se farão mais alvos do que a neve. Ó meu Deus, purifica, Senhor Jesus, os nossos pecados, ó Pai. Purifica o nosso coração, Pai. Dê-nos um coração humilde, um coração quebrantado, um coração cheio de fé, um coração cheio de amor, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, te louvo por essa palavra maravilhosa, Pai, que nós estudamos hoje no livro de Levítico, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, que o Senhor, ó Deus, possa estar nos abençoando completamente, ó Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando de uma forma poderosa, Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, assim como o Senhor Jesus Cristo se ofereceu completamente ao Pai, ó Deus, todo o seu ser, todos os seus desejos, todo o seu coração foi entregue, foi derramado diante do Senhor, ó Pai. Da mesma forma, ó Deus, nós queremos, ó Pai, nos consagrar completamente ao Teu serviço, Pai. Perdoe os nossos pecados, gere em nós a fé verdadeira, gere em nós o arrependimento verdadeiro, Pai. Não adianta apenas sabermos a Tua existência, não adianta termos apenas dados históricos, não adianta, ó Deus, termos apenas um mero sentimento intelectual. É necessário, ó Deus, entregarmos completamente a nossa vida ao Senhor. É necessário, ó Deus, nós nos dedicarmos completamente a Ti, Pai. Ó Senhor meu Deus, Deus Santo, Pai, gere em nós o arrependimento verdadeiro, Pai. Ó Deus, Deus Santo, que possamos sentir tristeza pelos nossos pecados e possamos, ó Deus, mudar de vida, seguir os Teus passos, seguir os Teus caminhos. Livra-nos do mal, Pai, no nome de Jesus. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Deus. Perdoe os nossos pecados, gere em nós a fé verdadeira, gere em nós o arrependimento verdadeiro. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor Jesus. E agora, ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor esse Teu filho e essa Tua filha, Pai, que estão fazendo comigo essa oração. Eu não sei, ó Deus, o que eles estão precisando agora, Pai. Eu não sei quais são as lutas que eles estão enfrentando, mas o importante é que o Senhor conhece, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. Que eles possam, ó Deus, ser visitados, ó Deus, nesse dia, pelo poder do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa ir até eles nesse momento, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, estar abençoando todas as áreas de suas vidas, ó Pai. Cura, ó Deus, as feridas emocionais de suas almas, ó Pai. Alegre o coração daqueles que estão tristes, ó Pai. Dê forças, ó Pai, àqueles que estão sem forças, ó Pai. A Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. E que a Tua alegria possa ser a força desse Teu filho e dessa Tua filha que comigo fazem essa oração. E nesse momento, ó Deus, quando os Teus filhos apresentam os Teus pedidos diante do Senhor, ó Pai, apresentam as suas súplicas diante do Senhor, ó Pai,
Que o Senhor, ó Deus, possa ter misericórdia, Pai, e atender a cada um deles segundo a Tua vontade, Pai, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, fortalece cada um dos Teus filhos, ó Pai, que comigo estão fazendo essa oração, Senhor Jesus. Livra eles do mal, Pai, livra eles, ó Pai, do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola o meu dia, Pai. Que nenhuma má notícia venha chegar às suas casas, ó Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor possa dar a eles, ó Deus, a Tua bênção, ó Pai. Que o Senhor possa dar a eles a Tua provisão, Pai. Que o Senhor possa dar o alimento, Pai, as vestes, tudo aquilo que eles precisam, Pai. Cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa os familiares, os amigos desses Teus filhos que agora fazem comigo esta oração, Pai. Ó meu Deus, livra do mal, Pai. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Nós confiamos no Senhor, ó Deus. Nós não temos ninguém para nos ajudar a não ser o Senhor. O mundo, ó Deus, nos faz promessas vazias, mas somente o Senhor, ó Pai, preenche a nossa alma. Somente o Senhor pode atender às nossas orações, ó Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Deus, desse Teu filho e dessa Tua filha que comigo fazem essa oração nesse momento, Pai. Livra eles do mal, enche o coração deles de alegria e de fé, pois eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Que o Senhor te livre de todo o mal e que o Senhor te dê a paz. E eu vejo você no nosso próximo estudo, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.